Paulo aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, somente o versículo 3. Aliás, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer toda essa leitura, do versículo 2 até o versículo 16, mas eu vou concentrar a exposição dessa noite no versículo 3. E aí eu vou convidá-los a fazer a leitura do texto de forma responsiva juntamente comigo. Eu faço a leitura do primeiro versículo, vocês do seguinte, até nós fazemos a leitura de todo o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 2 ao 16. Leiamos então, a uma só voz, com alegria, com entusiasmo, a palavra de Deus. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendo as tradições, assim como vô-las entreguei. Para ser Cristo, cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso tosquiar-se, ou rapar-se, cumpre-se usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e obra de Deus, mas a mulher é obra do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai em vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem fazer véu. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, ela é honra do homem, pois o cabelo lhe foi dado em imagem de Deus. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela voz do Senhor que nos foi dita pela leitura da sua palavra. Contudo, uma vez que nós a ouvimos, nós ainda carecemos de instrução, nós carecemos de iluminação do seu Espírito. Por isso o apóstolo Paulo orou por aqueles a quem ele escrevia e por todos nós, para que o Senhor nos concedesse iluminação do Espírito, para nós compreendermos as grandezas e as glórias do Senhor. Por isso ajuda-nos nesta noite, Santo Espírito. Abre o entendimento de cada um dos seus. Prepara os corações para que sejam solos férteis da palavra de Cristo. Toma minha vida e ajuda-me no poder que procede de ti, a glorificar ao Senhor, pregando com fidelidade, com ousadia, com paixão, com graça, misericórdia e com toda a intrepidez, todo o conselho que procede do Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos repreenda e corrija, que o Senhor nos mostre o caminho e que o Senhor nos eduque na obediência aos seus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1940, 13 meses após a sua inauguração,
A ponte, talvez vocês já tenham ouvido falar dessa ponte, talvez o Léo já tenha ouvido falar dela, os engenheiros de plantão, chamada Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, que era um fenômeno da engenharia dos seus dias, sustentada por alguns cabos, uma ponte enorme, sob o efeito de um vento muito intenso, ela começou a balançar. De repente a estrutura dela entrou em consonância. Isso ampliou o movimento ondular que ela estava fazendo. Isso foi aumentando até que horas depois tudo veio a colapsar. Tudo foi destruído diante das lentes e dos olhos assombrados do mundo. Qual foi o problema dessa obra engenhosa de milhões e milhões de dólares? O problema, meus irmãos, é que houve uma falha de harmonia da estrutura na distribuição das forças que sustentavam aquela construção. Bastou que a ordem interna daquela construção fosse comprometida para provocar então essa consonância e colocar por terra aquilo que parecia extremamente sólido e inabalável. Meus irmãos, a nossa geração está vivendo algo muito parecido nas famílias. Nunca houve tanta informação nos relacionamentos, tanta psicologia familiar, tanta tecnologia, tanta liberdade, tantos especialistas ensinando sobre casamento e criação de filhos, mas ao mesmo tempo nunca nós vimos lares emocionalmente tão destruídos, famílias instáveis, pais omissos, homens infantilizados, mulheres sobrecarregadas, filhos sem direção. Meus queridos, a estrutura da família moderna, ela está colapsando exatamente como a ponte Tacoma Narrows, porque o mundo tem rejeitado a ordem e os papéis estabelecidos pelo próprio Deus. É aqui que o nosso texto, ele se mostra importante para nós. A igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja cheia de dons, cheia. Mas era uma igreja profundamente influenciada pela cultura ao seu redor. Naquela igreja havia confusão moral, confusão litúrgica, nos papéis familiares, confusões sociais, confusões no uso da autoridade. É por isso que, ao tratar da relação entre homem e mulher, Paulo, ele não vai apelar à tradição, ele não apela à cultura grega que circundava os coríntios, ele não trata isso a partir da opinião dos homens. Quando ele vai tratar do lugar de cada um dentro da família e na igreja, ele sobe até a eternidade. Ele pinta uma imagem da Trindade diante dos olhos daquela igreja, de maneira que ele revela a própria Trindade redentiva. Cristo, o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher. E o Pai, o cabeça de Cristo. Percebam, meus queridos, o fundamento e a ordem dos papéis na família, eles procedem, eles fluem da própria Trindade. Não a Trindade ontológica, sobre a qual nós falamos na semana passada, que é o fundamento para a unidade, mas da Trindade econômica. Ou seja, a maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam harmoniosamente na obra da redenção. Diante disso, o que eu quero fazer essa noite, pela graça de Deus, é mostrar, meus irmãos, que porque a ordem e os papéis da família só podem ser compreendidos e vividos certamente à luz da Trindade econômica, nós devemos nos submeter com alegria ao padrão e à ordem que o Senhor estabeleceu para nós. Porque a ordem e os papéis na família só podem ser compreendidos e vividos corretamente à luz da revelação da Trindade. Os que estão em Cristo são chamados a se submeter com alegria ao seu lugar e papel ordenado por Cristo. Para nossa reflexão, o tema desse sermão é: a ordem e papel da família procedem da Trindade econômica.
A ordem e o papel da família procedem da trindade econômica. Meus irmãos, o nosso texto ele nos oferece 3 divisões naturais. E eu não vou seguir necessariamente a ordem que Paulo propôs aqui, lembrando que o foco deste sermão vai se manter sobre o versículo 3 apenas. Eu vou começar tratando da última parte do versículo 3. E aqui, nessa primeira parte, nós vamos ver que a trindade econômica é a fonte da ordem na família. E esse é o nosso primeiro ponto. Na parte final desse versículo, nós lemos que ele nos diz que Deus é o cabeça ou o cabeça de Cristo. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos que a trindade ontológica é a fonte de toda a unidade no lar e a fonte da unidade da própria humanidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus em essência, Deus de Deus, luz de luz, iguais em glória, em majestade, em poder e eternidade. Nenhum é mais Deus do que o outro, nenhum é menos Deus do que o outro. Como nos ensina o credo atanasiano, as 3 pessoas são coeternas e iguais. Mas agora Paulo, ele nos revela um outro aspecto da trindade. Cada pessoa da trindade age na obra da criação e na obra da redenção, assumindo um papel e um lugar estabelecido pelo arquiteto dessas obras. Isso é o que nós chamamos de trindade econômica. Paulo, ele começa esse texto de uma forma que para nós pode parecer chocante, porque ele diz que Deus é o cabeça de Cristo. E por que isso pode parecer chocante? Porque à primeira vista, esse texto parece estar nos dizendo que o pai é maior do que o filho, que o pai é mais Deus do que o filho. Mas Paulo, meus irmãos, ele não está falando de essência. Paulo está falando de função, ele está falando de ordem, ele está falando do lugar de cada pessoa da trindade na obra da redenção. Olhar para o grego aqui pode nos ajudar um pouco. A palavra grega para cabeça, que é felé, ela significa ou tem o sentido de autoridade, de fonte, de governo. Aqui Paulo, meus irmãos, não está dizendo que o filho é inferior ao pai em divindade. Isso era justamente a heresia ariana condenada pela igreja já lá desde Niceia, e que infelizmente continua sendo defendida e pregada pela seita das testemunhas de Jeová. Agora, para nós entendermos as escrituras, meus irmãos, e interpretá-la de maneira correta, nós precisamos guardar um princípio essencial da fé reformada sobre a interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia. Paulo, ele não pode se contradizer. Este Paulo, cheio do Espírito, não pode aqui estar nos dizendo que Jesus Cristo é menor do que o Pai, porque no outro lugar, o apóstolo João, falando pelo mesmo Espírito que estava no apóstolo Paulo, diz que o Verbo era Deus. O autor aos Hebreus afirma que Jesus Cristo é o resplendor e a expressão exata do ser do Pai. E o próprio Paulo, em Colossenses 1,15, declara que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por fim, nós temos o próprio Filho, afirmando: quem vê a mim, vê ao Pai. Então percebam, meus irmãos, que a Bíblia não pode contradizer a própria Bíblia. Então o Filho, ele possui a mesma essência divina do Pai. Então, em que sentido Paulo está dizendo aqui que Paulo está dizendo que o Pai é o cabeça de Cristo? No sentido econômico da redenção. A palavra grega iknomos, ou iknomos, ela é formada por 2 palavras. Ikos, que quer dizer casa, que quer dizer família, lar, e nomos, que significa lei, que significa regra. Então, literalmente, iknomos, que é de onde vem a nossa palavra economia, significa administrar a casa. Aquele que governa, aquele que conduz. E é justamente desta palavra grega que vem a expressão teológica trindade econômica. Ou seja, a maneira como Deus administra, revela e executa as obras da criação e da redenção. O Pai envia, o Filho vem
e o Espírito sela. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica a redenção. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Pai planejou e o Filho veio para cumprir o plano do Pai. E um pouco para frente, em João 16,8, Jesus vai dizer que o Consolador viria para selar essa obra. Ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Crianças, ouçam com atenção isso aqui. Vocês conseguem perceber a beleza dessa doutrina chamada teologia da trindade econômica? Percebam uma coisa: o Filho, ele fez a dolorosa vontade do Pai de ir para a cruz, sem nunca resmungar, sem nunca contender com o Pai. Ele não reivindica a independência. Pelo contrário, no Getsêmani, ele ora dizendo que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Percebam que o Filho eterno, Deus de Deus, ele se submete ao Pai voluntariamente, sem perder nada da sua dignidade, da sua glória. Pelo contrário, ele a aumenta. Sobre isso, João Calvino escreveu: Cristo, em sua mediação, tomou sobre si a condição de servo, sem diminuição da sua majestade divina. Meus irmãos, a submissão de Cristo ao Pai revela não inferioridade, mas revela amor, revela ordem, revela que cada um aceita o seu lugar e se submete ao outro, para a glória do outro, para o bem do outro. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela explode os sofismas dessa nossa geração. Nós vivemos em uma cultura que trata a submissão como humilhação, que vê a autoridade como opressão. O espírito desse século nos diz: ninguém manda em mim. Não, eu sou livre. Crianças desafiam os pais, alunos ridicularizam professores, esposas resistem à liderança masculina e, pasmem, os homens fogem de responsabilidade. A nossa era, ela idolatra a autonomia, ela idolatra o igualitarismo. Não, é todo mundo igual. Mentira! Não é. Porque nem na própria Trindade, ainda que em essência todos sejam igualmente Deus, em ofício não são. E permanecem assim. Meus irmãos, muitos crentes professos, quer por ignorância, quer por rebelião, têm feito a mesma coisa. Muitos homens querem dividir a liderança que pertence a eles. Mulheres têm pavor da vocação do lar. Filhos estão sempre murmurando contra os pais. Meus queridos, mas a cruz do Evangelho, ela destrói o espírito dos nossos dias. Porque o centro do cristianismo está no Filho eterno, livremente se submeter em obediência amorosa ao Pai para salvar pecadores rebeldes. A cruz acaba com o argumento deste século. Filhos, crianças, olhem para mim, prestem atenção. Quem foi que enviou Jesus a este mundo? O Pai. E o Pai pediu para o Filho fazer alguma coisa fácil? Não. O que o Filho tinha que fazer ia trazer alegria ou ia trazer dor? Dor, sofrimento, vergonha. Mas o que foi que o Filho fez? O Filho obedeceu perfeitamente ao Pai, sem murmurar, sem contender, para nos salvar, porque é isso que o Pai espera do Filho. É isso. Mas agora, meus irmãos, regenerados, salvos e unidos a Cristo, nós somos chamados pelo Espírito Santo, que veio para glorificar a Cristo, para nós imitarmos a economia da Trindade dentro da nossa casa, nos nossos lares. Como escreveu o puritano Thomas Watson, a harmonia da Trindade, meus irmãos,
é a harmonia da igreja. Meus irmãos, uma igreja harmoniosa só existe onde existe famílias em harmonia. Uma igreja que serve só existe onde há lares que servem uns aos outros. Certa vez, e aqueles que entendem de música, mais do que eu, vão entender isso aqui. O maestro foi perguntado sobre qual instrumento era o mais difícil de se tocar numa orquestra. E todo mundo estava esperando que ele fosse dizer aqueles instrumentos mais difíceis ou mais conhecidos, como o violino, o piano. Mas sem pensar, ele respondeu, qualquer segundo instrumento. E a pessoa olhou para ele, mas por quê? E ele disse, porque eu encontro muitas pessoas que querem tocar o primeiro instrumento e estar em evidência. Mas eu não encontro quase ninguém que quer se submeter para servir a harmonia ao invés de brilhar. Meus irmãos, a beleza da música, ela não está em cada instrumento buscar ser o destaque, mas em todos se submeterem à mesma partitura. E é assim a trindade econômica. E é assim que deve ser a casa de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, a aplicação para nós é essa, que nós não devemos rejeitar de forma prática a fé que nós professamos ter na trindade econômica. Nós não podemos rejeitar na prática a fé com os lábios, nós dizemos ter no Deus triuno. Meus irmãos, é uma contradição terrível cantar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, como nós cantamos na abertura do nosso culto, um culto à trindade, mas viver dentro de casa como se ninguém pudesse dizer para você o que você tem que fazer, como viver. Meus irmãos, a rebelião contra a ordem, contra a autoridade e submissão bíblicas não é apenas um problema comportamental, é uma rejeição da própria trindade econômica que nós professamos crer. Ah não, eu creio, mas ninguém pode mandar em mim. Que Cristo é esse que nós cremos? Não, eu creio, mas eu não me sujeito a ninguém. Então o Cristo que eu creio não é o Cristo das Escrituras. Meus irmãos, o Espírito do nosso século vai nos dizer isso. Não se submeta, seja livre. Mas Cristo nos confronta dizendo que seja feita a sua vontade e não a minha. Enquanto o mundo, meus irmãos, transforma autonomia em virtude, Jesus transforma submissão amorosa ao Pai em caminho de redenção, de honra e de glória, não só para Ele, mas para todos aqueles que ouvem a sua voz e lhe seguem. Por isso, homens, submetam-se a Cristo antes de exigir submissão dentro de casa. Esposas, não permitam que a autorrealização te roube a beleza da vocação que Deus te deu. Filhos, rebeldia contra os pais piedosos é rebeldia contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Moças, se casar, submeter-se a um homem piedoso não é vergonha, é glória. Nós precisamos abandonar a ideia de que autoridade e submissão são frutos da queda. Elas existem em perfeita beleza na trindade eterna, e ela se manifestou na eternidade, ou no tempo presente, por meio da obra da redenção. Redenção essa que estava estabelecida desde os tempos eternos. Por isso, meus irmãos, o mesmo Cristo que se submeteu ao Pai para salvar rebeldes, agora demanda, exige por meio do seu Espírito, que transformou os nossos corações, para que nós deixemos de ser rebeldes e nos tornemos servos alegres uns dos outros por causa de Cristo. Portanto, nós somos chamados a não apenas confessar, eu creio, mas refletir esta nossa fé em obras e frutos dentro dos nossos lares. Então, depois de mostrar que a fonte da ordem e os papéis da família está na própria trindade econômica, Paulo agora, ele desce da eternidade para a nossa história.
Então ele nos ensina que Jesus Cristo é a revelação da ordem na família de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Jesus Cristo é a revelação da ordem e dos papéis na família de Deus. Paulo, ele deixa de lado a relação do pai e do filho e nos coloca diante do próprio Cristo encarnado. Cristo é o cabeça do homem. É o que Paulo nos diz. Meus irmãos, isso significa que o homem, nós homens, não vamos aprender liderança olhando para os filósofos, para os influenciadores dos nossos dias, para os psicólogos da masculinidade, ou para essa caricatura de masculinidade produzida pelo machismo. Nós aprendemos ser homem, aprendemos o que é e a razão de liderança e autoridade, olhando para Cristo, o cabeça que nós seguimos. Agora, que tipo de cabeça o Senhor Jesus Cristo é? É quando nós refletimos nisso que nós entendemos a grande diferença entre o reino de Deus e o reino deste mundo, deste século caído. Quando o mundo fala de autoridade, como eu já disse aqui, ele pensa em poder, ele pensa em domínio, ele pensa em imposição. Mas quando Cristo fala de autoridade, ele serve. O grande no reino de Deus é aquele que mais serve aos irmãos aqui. Jesus Cristo, soberano, o maior do reino dos céus, ele veio servir e lavar os nossos pés imundos com seu sangue puro. Foi ele mesmo que nos ensinou isso em Marcos 10:45, quando ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Percebam isso. Neste contexto, para Paulo ser cabeça, carrega sim, meus irmãos, a ideia de autoridade, mas jamais de tirania. Cristo governa o homem como cabeça da igreja. E como ele faz isso? Como ele governa a sua igreja? Sustentando, protegendo, santificando, assumindo responsabilidade sobre o seu povo. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele comentou esse texto dizendo que a cabeça, ela não existe para destruir, para oprimir ou abusar do corpo, mas para cuidar dele. Ser cabeça, homens, é sofrer sacrificialmente em favor dos outros. Ser líder, homens, é sangrar para que outros vivam. Vejam como isso se opõe ao machismo, que pensa em liderança em termos de brutalidade. Meus irmãos, no machismo, homens querem mandar, mas não querem servir. Eles exigem submissão, mas eles não possuem a Bíblia aberta e joelhos dobrados, sofrendo sacrificialmente em benefício de outros. Mas isso também, preste atenção nisso, afronta o feminismo masculino da nossa era. Que história é essa, pastor? De feminismo masculino? Isso mesmo. Os homens desta nossa geração são extremamente feministas. Uma multidão de homens aplaudem de pé quando veem as suas esposas sem necessidade real. E aqui eu qualifico o que eu digo. Quando as esposas, sem necessidade real, vão para o mercado de trabalho, impedindo que elas possam cumprir a gloriosa vocação que Deus lhes deu. Na igreja, meus irmãos, homens sempre tem uma legítima desculpa, falta de tempo, timidez, falta de conhecimento, para abdicar da liderança que Deus colocou sobre nós. E para piorar, se sentem muito à vontade quando as mulheres se dispõem a liderar as coisas. Mas, meus irmãos, se Cristo, ou ser o cabeça como Cristo, ainda nos confronta a respeito da nossa passividade masculina. Muitos homens têm abandonado o seu lugar, o seu posto espiritual. Homens que são reis do videogame, especialistas em futebol, mas sacerdotes mudos dentro das suas próprias casas.
se acovardam diante dos desafios. E ainda tantos outros têm deixado as suas esposas criar os filhos completamente sozinhas. Alguns se parecem com Acabe, chorando e fazendo beicinho porque Nabote não quis dar para ele a vinha, enquanto via Jezabel assumindo a liderança da casa e destruindo o reino de Deus. A respeito desses homens, o profeta Jeremias diria: os seus valentes perderam o ânimo, se tornaram como mulheres. Meus irmãos, mas Cristo, na sua bondade, nos chama e nos aponta um outro caminho, de verdade, de graça. O verdadeiro homem não é aquele que domina pela força, não é aquele que compartilha a sua liderança com a sua companheira, com aquela que é uma só carne com ele, mas é o que se sacrifica em amor, aquele que nega a si mesmo, e não o mandamento que Cristo lhe deu, não a liderança que lhe foi ordenada. O Catecismo Maior de Westminster, nas suas perguntas 123 até 133, ele vai tratar destes mandamentos, e aí ele vai explicar para a gente dos 10 mandamentos, no 5º mandamento, que Deus, ao estabelecer a criação, ele criou relações de autoridades e de submissão para preservar a ordem, para promover honra e o bem comum. E Cristo, meus irmãos, é o modelo perfeito disso para nós. Jesus é quem exerce autoridade para edificar, e não para usar, e não para esmagar. Irmãos, homens, jovens homens, olhem para Cristo. Lembrem-se que nós somos chamados a assumir responsabilidade pelos nossos. Olhem para o passado. Quando Adão pecou, ele culpou sua esposa. Quando Cristo veio como o último Adão, ele tomou sobre si a culpa da sua noiva. Adão se escondeu no jardim para salvar a si mesmo, mas Cristo entrou no Getsêmani e suou sangue para salvar a sua noiva. Essa é a diferença entre a liderança cristã e a liderança do mundo, entre uma liderança redimida e uma liderança carnal. Crianças, vocês sabem como que um pastor cuida das suas ovelhas? Como ele conduz o seu rebanho? Não é atrás dela dando chicotadas nas costas das ovelhas. Ele vai à frente, ele chama, ele protege, ele conduz ao lugar de alimento. É assim, meus irmãos, que Jesus Cristo cuida de nós. É assim que homens cristãos devem cuidar da sua própria família. E é interessante como a própria natureza ilustra essa verdade, esse princípio para nós. Em algumas regiões muito geladas do nosso planeta, onde existem alcateias de lobos, muitas das vezes, o que acontece é que quando há aqueles períodos de nevasca, onde há neves profundas, são os lobos mais velhos, os machos, os mais experientes, que seguem à frente, abrindo caminho para que os outros possam seguir. Eles recebem o vento mais frio, eles são os que afundam primeiro, eles são os que cansam mais rápido, eles são os que sofrem os primeiros riscos, mas eles fazem isso para proteger e para conduzir toda a alcateia. Eles lideram sofrendo. E homens, nós fomos chamados a liderar sob uma cruz para o benefício de outros. Isso é ter Cristo como nosso cabeça, para que nós possamos ser cabeça de outros. Isso nos ajuda a entender, meus irmãos, algo do que significa Cristo ser o cabeça do homem. Jesus não liderou a sua família espiritual, o seu povo, sentado confortavelmente no trono da sua glória à distância, dando ordens do céu, dizendo, faça isso, faça aquilo. Ele veio, ele se colocou à frente, ele enfrentou a ira do Pai, ele venceu o diabo, o mundo, a carne, ele marchou à nossa frente como general da nossa fé, protegendo-nos, tomando sobre si as dores, para que aqueles que o seguem pudessem desfrutar do gozo.
Isso é ser cabeça, como Cristo é o cabeça de cada um de nós. O Senhor Jesus, ele entrou no sofrimento. Sendo ofendido, ele deu o primeiro passo para buscar a reconciliação. Ele carregou a cruz. Ele abriu para nós o caminho para os céus. É assim, meus irmãos, que Deus chama cada um de nós homens, para sermos homens de verdade, para conduzirmos os nossos lares, não exigindo sermos servidos, mas indo à frente, ensinando as nossas famílias a adorar no culto do lar, orando para que eles nos vejam orando e aprendam a orar, nos humilhando e nos arrependendo e pedindo perdão quando nós tropeçarmos e pecarmos, para que eles aprendam a fazer a mesma coisa, trabalhando com o suor do rosto para que eles aprendam a nos imitar, protegendo e nos sacrificando, para que eles aprendam a ser homens de verdade. Por isso, hoje, o Senhor nos chama a aplicar essa verdade, chamando a cada um de nós homens a sermos e a ensinarmos os nossos filhos a liderarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Somente homens que são transformados pela união por Cristo podem liderar assim. Meus queridos, o mundo produz dois tipos de homens, os brutos e os covardes. Mas Cristo não forma nem tiranos e nem eternos meninos. Ele forma servos, fiéis, obedientes. Por isso, homens, nós não iremos aprender seguindo os nossos instintos naturais ou tentando imitar o modelo dos nossos pais. Nós aprendemos a liderar aos pés da cruz, unidos a Cristo, o cabeça. Somente homens convertidos a Jesus conseguem morrer para o orgulho, abandonar a passividade e servir as suas famílias, negando-se a si mesmo. Isso é ser cabeça como Cristo. E quando a gente ouve isso, pode ser que para alguns dos que aqui estão hoje, o primeiro ato de liderança na sua casa, meu irmão, talvez seja praticar o que você precisa praticar, talvez não seja dar uma ordem, mandar, mas pedir perdão por ter deixado o seu lugar e a sua imitação de Cristo. Talvez seja desligar o celular e abrir a sua Bíblia com a sua esposa, com os seus filhos. Talvez seja parar de terceirizar o discipulado da sua família, parar de negligenciar o discipulado dos seus filhos. Talvez seja abandonar a brutalidade no falar, a preguiça espiritual, a omissão da liderança. Homens, o cabeça da igreja carrega feridas no seu corpo, porque ele preferiu sofrer em favor do seu povo a viver confortavelmente, ignorando a vontade do Pai, que é o seu cabeça. O homem no lar, ele deve carregar as mesmas feridas de Cristo. Homens, os nossos filhos precisam aprender esse modelo de liderança olhando para nós. Pais, as nossas filhas precisam ver esse modelo de liderança em nós, para que elas saibam o tipo de marido que elas precisam escolher e para que elas possam enxotar os Romeus apaixonados que vão tentar seduzi-las neste mundo. O nosso dever de ser cabeça é imenso. Mas Paulo continua, depois de estabelecer que a fonte da ordem da família é a trindade econômica e de nos revelar que Jesus Cristo é quem nos revela a ordem e os papéis na família de Deus, agora Paulo traz essa ordem para dentro do nosso lar. No terceiro ponto, Paulo vai nos mostrar a dinâmica desta ordem floresce no lar. É no lar que a ordem e os papéis da família de Deus florescem. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, mas Paulo nos diz o lugar onde primeiro a ordem da Trindade é revelada neste mundo. E o homem é o cabeça da mulher.
Irmãos, percebam, Paulo não está criando aqui uma nova estrutura social baseada na cultura de Corinto. Ele estabelece essa ordem, homem, cabeça da mulher, na própria criação e na revelação do pai e do filho. Se vocês olharem comigo um pouco para frente, nos versículos 8 e 9, Paulo vai nos dizer o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Mulheres, ouçam com muita atenção isso. Sabe por que vocês existem? A razão de vocês existirem é a glória e o auxílio ao homem. Quer seja ele o seu pai, quer seja ele o seu marido. Se uma mulher nos nossos dias, dentro da igreja, quer saber se há nela uma veia feminista correndo no seu coração, basta ela observar como ela reage a esta afirmação bíblica: mulher, você foi criada por causa do homem. A razão da sua existência é a glória do homem. É o que a Bíblia diz. Sim, é verdade que sem a mulher o homem não está completo. Mas a mulher sem o homem não tem sequer propósito para existir sobre a face da terra. Não sou eu que